E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, é de tirar o sono de qualquer um. É isso aí. A gente vai falar sobre como essa tal de inteligência artificial, junto com a comunicação, acaba moldando as nossas ideias, os nossos desejos. Sabe quando tu, do nada, sente aquela vontade louca de comprar um negócio, ou defender uma opinião, sem saber direito de onde veio isso? Pois então, é disso que vamos tratar nesse nosso bate-papo de hoje, nesse nosso conversa de IAO. É isso aí, a gente vai desvendar esses mistérios. E para essa nossa imersão, a gente separou um material de primeira. A gente vai navegar por discussões sobre como o caos se espalha nas redes sociais. Olha só. A gente vai dar uma olhada no clássico A Engenharia do Consentimento, do Edward Bernays. Ó. Tem também um episódio do podcast Apple GEO que fala sobre propaganda, cultos e essa tal engenharia do consentimento. É, um material bem completo. A gente vai analisar um documentário chamado O Século do Ego, apresentado lá no Intercom em 2017. E é claro, vamos dar uma conferida em alguns trechos do próprio Bernays. É isso aí. Um material bem rico pra gente desvendar essa história. Para começar a entender essa bagaça toda, a gente precisa falar de um cara que é peça-chave nessa história, Edward Bernays. É, figura importante. E para deixar a coisa ainda mais interessante, ele era sobrinho de ninguém menos que Sigmund Freud. Olha só, A parada já começa com uma conexão importante. interessante. E o Bernays, ele era um cara esperto. Ele sacou que a propaganda, que tinha sido uma ferramenta poderosa durante a Primeira Guerra Mundial, lá com o Comitê de Informação Pública, Sim? ele percebeu que essa ferramenta podia ser usada também em tempos de paz para influenciar as pessoas no dia a dia. É uma sacada, né? E foi aí que ele meio que inventou a profissão de relações públicas. É, moldando a opinião pública. E com esse objetivo de moldar a opinião da galera, Tá sabe? certo. O que é fascinante nessa história do Bernays é que ele viu que os mecanismos de persuasão que eram usados em guerra podiam ser usados para influenciar o comportamento das pessoas no dia a dia. É uma sacada. E a engenharia do consentimento era o coração da teoria dele. A ideia de que a opinião pública, na verdade, não é algo que surge do nada, mas é algo que pode ser construído, direcionado de forma estratégica. É, e ele argumentava que com a influência cada vez maior dos meios de comunicação, esse direito de persuadir ia ganhando cada vez mais força. E para te mostrar como essa teoria funcionava na prática, pensa nessa situação. Tinha uma empresa vendendo uma mistura pronta para bolo, mas as vendas não iam para frente. O que aconteceu? Sabe o que o Bernays sugeriu? Adicionar um ovo na receita. Tá, parece bobagem, né? Mas parece... Mas a sacada genial dele foi a seguinte: as donas de casa, que eram público-alvo, elas sentiam lá no fundo que o bolo não era feito em casa de verdade, sabe? Sei, Ao adicionar o ovo, ele dava a elas a chance de participar do preparo. faz sentido. E não só isso, ele inseriu um símbolo de fertilidade e cuidado, mexendo com desejos bem profundos. Mexendo com o psicológico. E o resultado? As vendas dispararam. Interessante, né? E o cara era um gênio. Esse exemplo do bolo é muito bom porque mostra como o Bernays trabalhava de forma sutil. Ele não focava em argumentos racionais sobre a qualidade do produto, mas sim em apelos emocionais, muitas vezes inconscientes. Mexendo com sentimento. A simples adição do ovo transformava um produto industrializado em algo que permitia uma participação pessoal, sabe? Aliviando aquele possível sentimento de inadequação e agregando um valor simbólico. A parada é mais profunda do que parece. É. Mas essa história do Bernays, ela tem um lado obscuro também. Cara, Para tu ter uma ideia, o livro dele, Cristalizando a Opinião Pública, foi encontrado na biblioteca do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. olha só. Isso mostra o perigo dessas técnicas quando usadas para fins ruins, como a propaganda que levou ao genocídio. É pesado isso. E tem mais, ele também teve um papel polêmico no golpe de 1954 na Guatemala, É mesmo? espalhando informações falsas para ligar o presidente Arbenz ao comunismo, tudo para beneficiar a United Fruit Company, que a gente conhece hoje como Chiquita. A história tem dessa. É fundamental a gente entender a amplitude e o potencial de uso indevido das ideias do Bernays. O fato do livro dele ter sido encontrado com Goebbels é um alerta, né? As mesmas ferramentas que podem ser usadas para informar e educar podem ser manipuladas para desinformar e controlar. A faca corta para os dois lados. E o caso da Guatemala é um exemplo prático de como a engenharia do consentimento pode ser usada na política para moldar a opinião pública e justificar intervenções com consequências sérias para um país. E essa situação toda se liga com o que o Papo Dia chama de indústria da banana, né? Exatamente. Falando nessa indústria da banana, é um negócio bem cabeludo. É. A gente está falando do poder
que empresas como a United Fruit, que depois virou Chiquita, tiveram de influenciar governos na América Latina e controlar o mercado de bananas. É um poder desproporcional. E dizem que eles tiveram um papel importante naquele golpe na Guatemala. A influência era grande. E pior é que essa concentração de poder não acabou. A fusão da Chiquita com a Fives em 2014 só aumentou essa concentração. A indústria da banana serve como um estudo de caso de como o poder econômico pode virar poder político, influenciando leis e a estabilidade de países. A coisa é complexa. O controle da produção, transporte e distribuição da banana por poucas empresas teve um impacto enorme nas economias e na soberania de vários países da América Latina. E essa concentração de mercado, mesmo com as mudanças de nome e fusões, levanta questões importantes. Sem dúvida. Sobre concorrência, preços para os consumidores e condições de trabalho para os produtores. A gente precisa se questionar sobre isso. Com certeza. E enquanto uns estavam ocupados moldando a opinião pública, outros tentavam entender o que o povo queria de verdade. Verdade. O Papo Diria cita o George Gallup e o Elmore Hopper, que foram os caras que criaram as pesquisas de opinião. Olha só. Eles viam essa ferramenta como um termômetro da vontade popular. Interessante. É uma forma de entender o que as pessoas realmente pensavam. Bem diferente da abordagem do Bernays, né? Totalmente. Enquanto ele queria construir o consentimento, Gallup e Hopper queriam medir a opinião pública. Duas visões diferentes. Eles acreditavam que as pesquisas podiam mostrar aos governantes e à sociedade o que a população queria e precisava. É uma forma de comunicação mais direta. E entra outro ponto importante, o papel da mídia. A mídia tem um papel fundamental nisso tudo. O Papo Diá fala de como a mídia influencia o que a gente pensa. E como algumas palavras, tipo culto, já vêm com peso negativo. A gente precisa ter cuidado com a linguagem. A gente precisa analisar as fontes de informação com cuidado, sem generalizar, buscando fontes confiáveis. E sem cair em fake news. E tem um gatekeeping da mídia, né? É a decisão do que a gente recebe e como a gente recebe. O que é publicado, o que não é publicado, como é apresentado. E como é que as ideias do Bernays encaixam nesse mundo digital com as redes sociais bombando? Pergunta. O texto colado fala da disseminação de bombas semióticas pelos algoritmos, manipulando as nossas emoções sem a gente perceber. As redes sociais são um terreno fértil para isso. E a velocidade da comunicação digital só piora as coisas. A gente saiu da promessa de liberdade e transparência online para uma realidade de controle e vigilância. A internet tem dessas. A transição para o digital trouxe ferramentas ainda mais poderosas para a persuasão. As redes sociais, com seus algoritmos obscuros e a velocidade da informação. Criaram um cenário perfeito para a propagação de mensagens com carga emocional, muitas vezes para polarizar e influenciar. As bombas semióticas são um exemplo disso. Mensagens que parecem simples, mas carregam significados ocultos, despertando reações emocionais intensas. E a inteligência artificial potencializa isso. Analisando nossos dados e direcionando mensagens específicas para a gente. E para entender essa ligação entre psicologia e manipulação, o documentário O Século do Ego é uma baita dica. É mesmo. Foi tema de análise no Intercom de 2017. Legal. Ele mostra como o Bernays juntou as ideias do Freud com a psicologia das massas do Gustave Le Bon e do Wilfred Trotter. E aí entra o conceito de pseudo-eventos do Burstein, que o artigo menciona. Interessante. Eventos criados só para gerar notícia e influenciar a nossa percepção. O Século do Egano faz uma análise crítica de como a psicanálise, com seu foco no inconsciente e nos desejos, foi usada para controlar a sociedade. A combinação das teorias freudianas com a psicologia das massas permitiu entender e explorar as emoções coletivas para direcionar o comportamento do público. Manipulação em massa. E os pseudo-eventos são a concretização dessa estratégia. Acontecimentos planejados para chamar a atenção da mídia e moldar a opinião pública. E uma das grandes jogadas do Bernays foi mudar o foco do consumo. É mesmo. Saiu do consumo baseado na necessidade pro consumo baseado no desejo. Interessante. A ideia era criar uma conexão emocional com os produtos, uma sensação de bem-estar para fazer as pessoas comprarem mais. É uma mudança e tanto. Essa mudança da lógica da necessidade para a lógica do desejo é um marco na história do marketing e do consumo. O Bernays percebeu que as pessoas não compram só pela utilidade, mas também pelos significados, pelas emoções, pela sensação de pertencimento. O consumo se tornou muito mais complexo. E aí a gente volta para a questão ética da engenharia do consentimento.
Verdade. O perigo de usarem essas técnicas para fins antidemocráticos é real, né? Com certeza. A gente já falou do Goebbels e isso é um alerta. As implicações éticas são sérias e precisam ser discutidas. É. A capacidade de moldar a opinião pública levanta questões sobre a autonomia individual, a liberdade de pensamento, a democracia. É a coisa séria. O uso dessas técnicas por regimes autoritários mostra o perigo da manipulação em massa. Precisamos estar conscientes desses riscos e buscar mecanismos de defesa. E qual seria a nossa defesa contra essa manipulação? O Papo de E já deu a resposta. Pensamento crítico e alfabetização midiática. A gente precisa se informar. Questionar as mensagens, buscar fontes confiáveis, analisar os diferentes lados de uma história. E formar as nossas próprias opiniões. Para a gente fechar esse nosso conversa de AE, vamos recapitular. Vamos lá. O Edward Bernays teve uma influência enorme na forma como a opinião pública é moldada, usando nossos desejos e emoções. Sem dúvida. A mídia tradicional e digital tem um poder gigante nesse processo. E a inteligência artificial só aumenta esse poder. Exploramos como a engenharia do consentimento do Bernays se tornou uma força poderosa, usada tanto para vender produtos quanto para influenciar a política. Vimos como a psicologia e a comunicação podem afetar as decisões de milhões de pessoas. E como essa influência se adapta no mundo digital. E a inteligência artificial nas redes sociais leva isso a outro nível. A importância do pensamento crítico e da alfabetização midiática se torna fundamental. A gente precisa estar preparados. Com certeza. E para te deixar pensando como tu pode usar teu senso crítico para navegar nesse mar de informações e tomar decisões que são realmente tuas. Boa pergunta. Sobre o que tu consome, o que tu acredita, o que tu deseja. Essa é a reflexão que fica lá. Num mundo cheio de mensagens persuasivas, a gente precisa saber analisar e discernir para ter autonomia e liberdade de escolha. É isso aí. E aí, curtiram essa nossa conversa de sobre como as coisas mexem com a nossa cabeça? Espero que sim. Se acharam interessante, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para mais dessas. Valeu, pessoal.